Glória a Deus! Boa noite, povo abençoado. Quem está feliz com Jesus aí, aonde você estiver, diga amém! Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco nessa live, né? O nosso propósito era que essa live fosse às 19h30, mas nós tivemos algumas falhas técnicas, mas que graças a Deus foram resolvidas. E eu quero mandar um abraço, um beijo para quem está aqui com a gente. Vamos lá. Irmã Evandra, irmão Iratã, Elisa do Fernandão, minha mãe Elza Gonçalves de Souza, irmã Márcia, irmão Cirlei, Carmélia, Bianca Negrão, Edilena Rocha, Vanessa com toda a sua família está ali nos assistindo. Quem mais? Keila, o Elton está aqui nos auxiliando. A Márcia, a Duda, a Ângela. Glória a Deus. Nós estamos aqui, né, com o povo reduzido, pessoal aqui do louvor, algumas pessoas na nossa assistência técnica para auxiliar aqui no nosso estúdio, né? A gente está com instrumentos super sofisticados para realizar essa live. Mas Deus é bom em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento que nós estamos aqui, deixa eu ver se apareceu mais alguém. Apareceu aqui o irmão Ronaldo, esposo aí da irmã Ângela, Dudinha, saudade de você. E muito obrigado por você que está aqui conosco. Nós temos um tempo reduzido, mas eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Se você puder, aí aonde você está, abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmo. Nós vamos ler o Salmo 23, salmo bastante conhecido. E hoje eu quero trazer algumas palavras, algumas revelações ao seu coração a partir deste salmo. Então abra a sua Bíblia no Salmo 23. Se você estiver assistindo essa live aí na frente da TV, dá um tempinho da televisão. Procure se dedicar neste momento ao Senhor. É um momento tão curto, um momento que vai passar tão rápido. Então aproveite ele, se dedicando, se focando realmente no Senhor. Salmo 23. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me conduz às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos retos, como Ele mesmo me prometeu. Versículo 4. E ainda que eu ande por um vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me convidas e me recebe com honras. Unge-me com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a tua bondade e o teu amor estarão comigo enquanto eu viver. E eu habitarei na casa do Senhor e estarei lá todos os dias da minha vida. Aí onde você está, diga amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos em comunhão neste momento. A comunhão não é determinada pela nossa proximidade física, mas sim pela nossa união de propósito. Estar em comum, em acordo, estar juntos em um só propósito. Eu estou aqui na igreja e eu sei, Deus, que cada um dos nossos irmãos estão na sua casa ou estão no seu trabalho, mas nós estamos aqui em comunhão porque o nosso propósito é ouvir o Senhor falar conosco. Que nessa noite, Pai, o nosso coração venha a ser alinhado ao seu coração. Que nessa noite a sua vontade seja feita na terra, nas nossas vidas, assim como ela é feita nos céus. Que no nome de Jesus nós possamos ouvir a tua voz e ser direcionados por ti. Obrigada, Senhor, porque mesmo diante de tantas dificuldades, aqui estamos nós. O Senhor nos deu essa bênção, essa honra, esse prazer de estarmos reunidos nessa live. E eu creio que aonde estiver alguém conectado agora, neste Face, nesta live, ele vai sentir a tua doce e poderosa presença. Porque o Senhor é um Deus onipresente e não há barreiras para ti. Fala aos nossos corações essa noite, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que é da IEQ Macapaba, você sabe. Eu gostaria que você dissesse aí aonde você está: Senhor Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Digam todos amém e amém. Glória a Deus.
Queridos irmãos, então eu quero trazer para você uma abordagem acerca do Salmo 23. E nós estamos aqui também com Cleuto Lima Pacheco, Juliana Santos, William Gemac, sejam todos bem-vindos. Salmo 23. Eu tenho o hábito de dizer aqui na igreja para os nossos irmãos que o Senhor nem sempre vai nos guiar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai nos guiar, sim, a lugares estreitos, a lugares que nós não gostaríamos de estar. O Senhor vai nos guiar, às vezes, até para vales de sombra e de morte. E nós vemos isso na palavra, porque Jesus, assim que foi batizado, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, a fim de ser tentado. Nós vemos que Deus guia o povo de Israel pelo deserto, a fim de saber o que estava lá dentro deles. Então, em alguns momentos da nossa vida, o Senhor não vai nos guiar a pastos verdejantes, às águas tranquilas, a momentos de refrigério. Em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai nos guiar, sim, a vales de sombra e de morte, a lugares que nós vamos ser apertados e espremidos. E como melhor caracterizar este momento que nós estamos passando do que um deserto, do que um vale da sombra e da morte. E nesses dias que nós estamos passando por tudo isso, por esse momento de dificuldade financeira para muitos, esse momento de surpresa diante desse vírus, diante de toda essa situação que nós não sabemos o que fazemos, se saímos de casa, se permanecemos em casa, se voltamos a trabalhar, se ficamos em quarentena. E nós todos estamos sendo apertados. Mas sabe o que é que Deus quer nesses dias? Ele quer revelar para nós aquilo que está dentro de nós. Quando nós passamos pelo estreito, nós somos apertados e a nossa essência vem para fora. Quando nós passamos por um estreito, todas as bagagens que estão nas nossas mãos, elas são soltas. Porque para passar num lugar estreito, você não pode estar carregando muitas coisas. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que diante de tudo isso que você está passando, quando tudo isso acabar, as suas mãos estarão livres para receber algo de novo de Deus para a sua vida. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores ainda para você. Mas hoje você não está pronto para receber porque suas mãos estão ocupadas. Mas quando esse estreito acabar, que você deixou para trás todos os excessos, aí sim você vai estar preparado para receber tudo que Deus tem para a sua vida. E aí onde você está, se você crê, diga amém. Porque você está em um culto. Glória a Deus. Irmãos, quando nós pensamos na palavra, e existe um versículo que muitos gostam, que diz assim, que a glória da segunda casa será maior que da primeira. Mas para construir a segunda casa é preciso derrubar a primeira. Nós queremos muito receber um vinho novo de Deus, mas para receber um vinho novo nós precisamos de deixar de ser odres velhos. Nós estamos neste momento, irmãos, como a águia. A águia sobe ao alto, ao pico de uma montanha, e lá em cima ela começa a arrancar todas as suas penas. E ela está passando por um momento de renovo, um momento de restauração. Nesses dias, irmãos, muitas coisas estão sendo tiradas de nós. Mas Deus está preparando algo de renovo, algo de fortalecimento para a minha vida e para a sua vida. Algo que você precisa entender em relação ao estreito, ao vale da sombra e da morte é: a voz que você der atenção será a voz que vai te guiar. Repito, a voz que você der atenção será a voz que vai te guiar. A Bíblia diz para nós que Jesus, dizendo em João 10, ele se diz como bom pastor, ele se apresenta como bom pastor. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Neste momento de vale, qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem dado atenção? Porque a voz que você der atenção, essa será a voz que vai guiar você. Se você der ouvido à voz do medo, essa será a voz que vai guiar a sua vida. Se você der ouvido à voz da indiferença, será esta voz que vai te guiar. Mas se você der ouvido à voz da fé e à voz de Jesus, essa voz vai guiar você. E Jesus quer guiar você a um banquete na presença dos seus inimigos. Só Jesus pode te guiar a este lugar. Só Jesus, só ouvindo a voz dele, é que você vai conseguir sair desse vale da sombra e da morte e chegar ao ponto em que ele deseja para a sua vida.
Quando nós paramos para perceber tudo isso, irmãos, nós vemos que Deus, parece que Ele pegou a humanidade e colocou todo mundo no vale da sombra e da morte. E parece que Ele está tratando ali, irmãos, com todo mundo, com toda a humanidade. Parece um tratamento no atacado. Está todo mundo ali numa pressão. Mas eu quero revelar algo para você essa noite. Apesar de todo mundo estar vivendo essa realidade, os olhos de Deus estão somente em você. Em todo este processo que nós estamos passando, de vale, de estreito, de aperto, os olhos de Deus estão voltados para você. E hoje a palavra que eu quero trazer para você não é que Deus vai suprir suas necessidades, porque isso você já sabe. Mas a palavra que eu quero trazer para você é: os olhos de Deus estão olhando para você. E o que é que Ele sente diante da sua reação nesses dias? O seu Pai, assistindo você diante de todo esse quadro, o que é que Ele sente em relação ao seu comportamento? Aquilo que você tem feito nesta uma semana, nós aqui no nosso estado estamos há uma semana de quarentena, né? 9 dias aproximadamente de quarentena. O que é que Deus está sentindo ao olhar para você? Sabe o que eu estava pensando esses dias? Eu estava pensando que um dia tudo isso vai acabar. E eu vou ter que contar para alguém acerca dessa história, acerca de tudo isso que aconteceu. E às vezes quando a gente está contando uma história ali, né, animado, sempre tem uma criança. E aí imagine você que já se passaram anos. E um dia você está num grupo de amigos contando: nossa, você se lembra? Por volta ali de março de 2020, apareceu um negócio chamado coronavírus, né? Todo mundo ficou doente. Morreu não sei quantas pessoas lá na Europa. No Brasil foi assim, assim, assim. E aí imagine uma criança olhando para você, ouvindo toda aquela história e perguntando para você: e aí, o que foi que você fez? Qual será a sua resposta? O que você vai responder para as pessoas quando você contar para elas de tudo isso que passou? O que foi que você fez? Os olhos do Senhor estão sobre nós nesses dias. E Ele está esperando o que é que nós vamos fazer. É o momento, irmãos, de nós revelarmos realmente o nosso cristianismo. A palavra do Senhor diz para nós: ama o amigo, mas na angústia nasce um irmão. A Bíblia diz para nós, irmãos, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz para nós: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes apresente cada uma das suas aflições em oração a Deus, a fim de que a paz que excede todo entendimento guarde o vosso coração. A Bíblia diz para nós, irmãos, que não é para a gente se conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Nós só conseguiremos fazer uma revolução realmente eficaz se essa revolução começar primeiro na nossa mente. Nós precisamos mudar. E diante de tudo isso, a pergunta é: o que é que o Senhor tem sentido ao olhar para você nesses dias? Será que você tem só se escondido? Será que você tem só se irritado? Será que você tem só se lamentado? Mas você está ouvindo essa live e é para Deus dizer para você que há um espírito de poder sobre a sua vida, um espírito de ousadia, um espírito de equilíbrio. Você tudo pode naquele que te fortalece. Meus irmãos, quando tudo isso acabar, o Senhor vai ter preparado uma mesa na presença dos nossos inimigos. E os nossos inimigos, irmãos, não são outras pessoas que não concordam conosco. Quando tudo isso acabar, eu quero que o Senhor prepare para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E sabe quem são os meus inimigos? O meu medo, o meu egoísmo, a minha insegurança, a minha indiferença, a minha ganância. Esses são os inimigos que eu quero que estejam do outro lado, diante da mesa que o Rei que me guiou preparou para mim. Que no nome de Jesus, depois que tudo isso acabar, o Senhor prepare para você uma mesa na presença dos seus inimigos. E que os seus inimigos sejam os seus maus desejos. Eu quero encerrar essa palavra contando para você um fato que aconteceu em 1888 na Suécia. Um homem chamado Alfred Nobel um dia estava vendo o jornal, porque no dia anterior o seu irmão havia falecido. E naquela época na Suécia, quando alguém falecia, era feito um obituário.
era feita uma reportagem ali no jornal que contava a história de vida daquela pessoa que havia falecido. Então naquele dia o Alfred abriu o jornal e ele queria ler o obituário do seu irmão. Porém, quando ele pega o jornal, ele toma um susto, porque o obituário que ele estava lendo não era do seu irmão, era dele próprio. Eles tiveram um engano, e ao invés de fazerem o obituário do irmão falecido, fizeram de alguém que estava vivo. E o título daquele obituário era: O Mercador da Morte Morreu. E aí Alfred, quando começa a ler aquela história, dizia: olha, faleceu ontem Alfred, com tantos anos, pai, cientista, um homem inteligente, porém que causou muita dor, muita tristeza, muita desgraça a várias famílias, uma vez que este Alfred foi o criador da dinamite. Ele então foi um instrumento para gerar guerras e morte e tristeza. E quando Alfred vai lendo aquilo, ele ficou aflito, ele ficou revoltado consigo mesmo, ele ficou entristecido. E ele pensou: não é essa a herança que eu quero deixar para as pessoas, não é essa a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. E então, a partir daquele momento, Alfred começou a pensar, e ele teve uma grande ideia: eu vou criar um evento, um prêmio que honre a todos que tiverem uma atitude pela paz mundial. E foi aí então que um homem chamado Alfred criou o Prêmio Nobel da Paz. Ele mudou totalmente o rumo da vida dele. Talvez, sabendo sobre o Prêmio Nobel, você nem sabia que a mesma pessoa que criou um prêmio para a paz foi o mesmo que criou a dinamite. Ainda há tempo de você mudar o seu comportamento. Os céus estão nos vendo. O Pai tem uma expectativa a nosso respeito. Se você quiser, a partir de hoje pode ser diferente. Deixe o bom pastor guiar a sua vida nesse vale da sombra da morte. Porque no final, ele vai ter um banquete preparado na presença dos seus inimigos. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu gostaria que o grupo de louvor cantasse um louvor aqui para mim. Feche os seus olhos, querido. Curve a sua cabeça. A presença do Espírito Santo está aí com você. O Senhor está aí. Não é à toa que nós estamos todos reunidos aqui neste momento. Não é à toa que nós estamos aqui em comunhão. Comece a refletir acerca das suas atitudes nesses dias. Comece a refletir acerca das suas atitudes. E que neste momento você possa ter um alinhamento à vontade de Deus. Para que quando o tempo passar, você possa perceber que tudo que você podia fazer, você fez nesses dias. Você se esforçou para ajudar alguém, você se esforçou para expressar um evangelho genuíno, você se esforçou para viver uma vida de fé. Você não passou esses dias simplesmente escondido, mas você passou esses dias se esforçando para fazer a diferença na vida de alguém. Que ao olhar para esses dias, daqui a muito tempo, você possa sentir alegria e até orgulho de tudo aquilo que você fez. Porque existe um Deus no céu que não perdeu o controle das coisas. E Ele tem uma expectativa em relação a nós. Enquanto esse louvor é cantado, medite nessa palavra. Permanecem em mim. E os seus ouvidos. E os seus ouvidos Estão sensíveis. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus desperto. És Deus de perto e não te dou. Nunca mudaste. Nunca mudaste. Tu és fiel.
nós confiamos a Ti as nossas vidas. Tu és o nosso bom pastor. E não importa onde o Senhor nos guie, se o Senhor vai nos guiar a pastos verdejantes, às águas tranquilas, ou se em algum momento como hoje o Senhor nos guiará a vale da sombra e da morte. A Sua voz será a nossa bússola. A Sua voz será, Deus, aquilo que vai nos guiar, que vai prosseguir guiando as nossas vidas. Nós queremos ouvir a Tua voz e ser guiados pelo Senhor. E Pai, que nesses dias de uma aflição geral, de uma apreensão total, nesses dias, Deus, em que as pessoas não têm rumo, que o Senhor, ao olhar para nós, o Senhor se alegre. Que ao olhar para nós, o seu coração de paz se encha de orgulho por aquilo que nós estamos fazendo e por como nós estamos reagindo. Senhor, que ao passar pelo deserto, nós não sejamos como o povo de Israel, que quando expôs aquilo que estava no seu coração, só expôs coisas ruins, ingratidão, murmuração. Que nós sejamos como Jesus, que ao passar pelo deserto, mesmo em dificuldade, mesmo em tentações, permaneceu firme ao Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós cremos que tudo isso vai parar, vai passar. E diante de nós haverá sim uma mesa na presença dos nossos inimigos. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra o diabo, as potestades e contra nós mesmos. E é contra estes que nós queremos ter, Deus, um banquete. Traz paz ao coração daquele que até hoje estava sendo guiado pelo medo. Traz fé a todo aquele que estava sendo guiado pela insegurança. Que a Tua voz, como o rugido do leão de Judá, ecoe no coração de cada um agora, que estava amedrontado e se sentindo só. A nossa vida pertence a Ti e nós confiamos no Senhor. Aí onde você está, diga aleluia e diga amém e amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor.